oceano, vasto, misterioso e de uma beleza incomparável. Sob o brilho do sol, ele dança em ondas suaves, abraçando a costa e refletindo o céu em uma harmonia perfeita. Lar de uma biodiversidade deslumbrante, o oceano nos oferece uma janela para a vida em sua forma mais pura. Recifes de coral que pintam o fundo do mar com cores vibrantes. Cardumes que se movem como uma só entidade. E paisagens submersas que parecem nos levar a outro mundo. A natureza se manifesta aqui com esplendor, imponência e serenidade. Porém, nem tudo são flores. Quanto mais profundo, mais silencioso e isolado se torna o oceano. Esse abismo é quase como um vazio infinito, onde a noção de tempo e espaço se distorcem. A vastidão e a ausência de pontos de referência fazem a sensação de solidão e pequenez ser esmagadora. Imagine ficar perdido nesse local sem saber onde é o norte ou onde é o sul. Olhar para os lados e não ver nada além de ondas e o repetitivo barulho do mar. Foi isso que aconteceu com um pescador experiente chamado Salvador Alvarenga, o qual foi protagonista de uma das histórias mais agoniantes e perturbadoras que eu já vi. Senhoras e senhores, eu vos apresento 438 dias no inferno. Era para ser uma simples viagem de pesca. Salvador Alvarenga, um pescador experiente de El Salvador, partiu do México numa manhã de novembro de 2012, ao lado de um jovem colega, Ezequiel Córdoba. O plano era capturar peixes e voltar no dia seguinte, sem maiores complicações. Mas o oceano tinha outros planos. Em meio ao trabalho, uma tempestade inesperada os atingiu. Ondas brutais, ventos violentos e a imensidão do oceano engolindo a embarcação, agora completamente à deriva. O motor quebrado, os dois pescadores sem contato com a terra firme e a costa mexicana, antes tão próxima, se tornava cada vez mais um ponto distante. A ideia era esperar a chuva passar. O pânico não tomou conta deles, pois achavam que estavam perto da costa. Mas sem que percebessem, as ondas levaram eles para longe. E quando perceberam que estavam perdidos, já era tarde demais. Qual era a direção certa? Não tinha como saber. Antes de continuarmos, eu gostaria de te dizer que esta é a última chamada para o meu grupo no WhatsApp. Ele vai fechar amanhã e vai demorar um bom tempo para abrir novamente. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro com a internet, escaneia o QR Code aí da tela, cara, ou clica no link da descrição. Lá a gente vai te ensinar as 12 profissões do futuro que estão pagando de 5 a 20 mil reais por mês. Lá no grupo você vai ter a oportunidade de se aprofundar com a gente. Então, cara, o ano tá acabando. É o tempo perfeito para você aprender uma habilidade nova que pode fazer o seu 2025 bem melhor.
Nada de cassino ou casa de aposta. Eu tô falando de profissões onde você vai trabalhar de verdade e a melhor parte do conforto de sua casa ou viajando para qualquer lugar do mundo, como eu tô fazendo agora. Então, a gente se vê lá, ok? Não demorou muito até que a água potável acabasse, mas eles pensavam que seriam resgatados logo, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Os dias foram se arrastando, o sol castigava e as noites frias traziam o medo e a incerteza. Sem água potável, eles foram forçados a beber sangue de tartarugas e peixes e a improvisar abrigo da forma que podiam. Cada peixe que capturavam à mão era um triunfo, e cada gota de chuva era uma chance de continuar. Não havia água limpa, não havia socorro, apenas o gosto amargo da carne crua e o calor insuportável do sol queimando suas peles. Mas a realidade do oceano é dura. Ezequiel Córdoba, jovem e sem tanta experiência, começou a enfraquecer. O consumo de carne crua e a desidratação cobraram seu preço. E dias depois, ele infelizmente sucumbiu, deixando Alvarenga completamente só. O tempo o devorava lentamente e Salvador assistiu enquanto seu colega jovem e ingênuo definhava no sol. Uma situação perturbadora. Com o passar dos dias, Salvador começou a conversar. Às vezes, ele falava com o próprio mar, como se o vasto azul pudesse lhe oferecer alguma resposta. Outras vezes, ele falava com Ezequiel. Nas madrugadas, quando o frio cortava sua pele, Salvador jurava ouvir a voz de seu colega, um sussurro quase inaudível que chamava pelo nome. Mas quem conhece a história sabe que o pesadelo de Salvador tinha apenas começado. Com o passar dos dias, o corpo de Ezequiel começou a emitir um odor terrível, o que forçou Salvador a jogar o seu colega no mar. Para muitos parecia a decisão óbvia, mas para ele foi a mais difícil de sua vida. Naquele momento, Salvador estava sozinho de verdade. Ao lançar Ezequiel ao mar, ele sentiu que uma parte de si também se afundava. Não havia tempo para o luto, apenas uma luta constante contra a fome, a sede e o frio. O fato de que ele era um pescador experiente talvez fosse um dos fatores do porquê ele ainda estava vivo, depois de meses vendo nada além do mar. Nesse ponto, Salvador já estava há 5 meses sozinho, nessa imensidão azul. 438 dias. Esse foi o tempo que Salvador Alvarenga passou à deriva, sobrevivendo apenas com o que o oceano lhe oferecia. Mais de 1 ano depois de desaparecer, ele finalmente avistou a terra. As Ilhas Marshall, mais de 10 quilômetros de onde havia partido. Fraco, os moradores de uma pequena vila nas Ilhas Marshall o encontraram e, espantados, o acolheram. Eles ouviam sua história com olhares incrédulos, tentando compreender como alguém poderia ter sobrevivido tanto tempo em uma batalha contra o próprio mar. Mas para Salvador, o retorno à vida normal parecia algo surreal. A comida, a água fresca, o som do vento entre as árvores, tudo era uma lembrança do que ele pensava que nunca mais veria. Ele parecia em outra realidade. Cada movimento que ele fazia era lento, cauteloso, como se o chão pudesse sumir a qualquer momento. Ele também não conseguia esquecer Ezequiel. Hoje,
Salvador Alvarenga vive longe do oceano. Ele não gosta de relembrar o mar, de sentir o cheiro da água salgada. Para ele, o oceano deixou de ser uma força da natureza. Tornou-se um labirinto sombrio que conheceu muito bem e que, com certeza, o mudou para sempre. Pessoal, últimas chamadas para o grupo do WhatsApp, cara. Pode ser uma grande oportunidade para você. Não vai deixá-la passar, cara. É só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code na tela que você vai ser redirecionado para lá, ok? Então, aqui foi JJ e obrigado por assistir até aqui.